Olá pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal, que é capoeira. Capoeira como patrimônio cultural brasileiro. E aqui no estúdio hoje comigo está o mestre Diolino de Brito, que em breve você vai conhecer. Vamos primeiro aos objetivos da aula de hoje. Refletir sobre a influência africana na formação da cultura brasileira a partir de uma conversa sobre capoeira com o mestre Diolino de Brito. Capoeira é luta de bailarinos, é dança de gladiadores, é duelo de camaradas, é jogo, é bailado, é disputa, simbiose perfeita de força, ritmo, poesia e agilidade. Única em que os movimentos são comandados pela música e pelo canto. A submissão da força ao ritmo, da violência à melodia, a sublimação dos antagonismos. Na capoeira, os contendores não são adversários, são camaradas. Não lutam, fingem lutar. Procuram genialmente dar a visão artística de um combate. Acima do espírito de competição, há neles um sentido de beleza. A capoeira é um artista e um atleta. Aliás, o capoeira, ele é um artista e um atleta, um jogador e um poeta. Dias Gomes. Como eu disse para vocês, nós estamos aqui hoje com um convidado especial, que é o mestre Diolino de Brito. E o Diolino, ele é mestre porque ele é mestre em ciências, na área acadêmica mesmo, mestre em ciências sociais. E ele é mestre também de capoeira, formado pela Federação Paulista de Capoeira. Então, quero apresentar para vocês o Diolino de Brito, que vai dar ali um olhar para a gente, né? Olá a todos, aos ouvintes. Sou Diolino, mestre de capoeira, pratico capoeira, procuro defini-la como um todo, não procuro separar Angola e regional quando eu ensino aos meus alunos, só quando esses já estão numa formação mais avançada da cultura afro-brasileira em si. Já já ele vai falar um pouco mais sobre o trabalho que ele faz, que inclusive também ele é professor de educação física. A gente tem falado muito sobre a influência africana na cultura brasileira. A gente sabe que são muitas as influências. Na culinária, por exemplo, quando os escravos vieram para o Brasil, né, quando os negros escravizados vieram para o Brasil, muitos trabalhavam em tarefas domésticas. Então, tarefas como cozinhar e métodos de cozimento e outras tarefas assim ligadas à questão da culinária foram uma influência da cultura africana. E muitos produtos também que vinham da África foram introduzidos no Brasil por conta dessa influência. E aí a gente tem uma série de comidas, né, de alimentos produzidos aqui. Hoje a gente consome, que vem dessa influência africana na culinária. Além da culinária, a gente sabe que tem também influência na engenharia, nas técnicas de mineração, na música. E a capoeira é uma dessas heranças e dessa beleza, né, dessa herança que vem da cultura africana no nosso país. Por isso é que a gente escolheu hoje, para representar essa influência da África na nossa cultura, a capoeira para a gente conversar um pouco. E eu quero começar com algumas dúvidas aqui que eu tenho. Eu pesquisei algumas coisas e eu encontrei o seguinte. Vamos a essa tela aqui, ó. No século XVIII e XIX, o termo capoeira significava um tipo de cesto de palha. O termo é originário do Tupi-Guarani, capo, que significa buraco de palha, ou cesto de palha, mais o termo europeu, eiro, de quem carrega. Então daí, pelo que eu vi, deram-se o nome
desse nome de capoeira. Diolino, eu sei que há controvérsia sobre esse conceito lá dos inícios, né, do século XVIII e XIX sobre esse termo. Na verdade, o que significa capoeira, esse termo capoeira? Qual é o conceito? Então, dentre os conceitos que a gente defende nas rodas de capoeira pela oralidade da cultura africana no Brasil, que nós continuamos com essa herança, a capoeira pode ser mato que foi cortado, local da prática da capoeira. Também na questão desse cesto, há uma tendência de pesquisadores que colocam como os negros que vendia frangos ou capãos na feira, seriam os capoeiros estão chegando. A partir daí eles passavam a praticar e as pessoas se juntavam para observar aquela manifestação cultural. Também na questão do Tupi-Guarani, há uma linhagem que defende o mato ralo, o mato que foi cortado. O mato que foi cortado. Ela era conhecida, vamos ver a tela seguinte. Ela era conhecida como dança e brincadeira feita pelos africanos escravizados e libertos nas horas vagas. Era também considerada como uma forma de resistência, roubos, disputas e poder, oposição ao sistema escravista. A gente sabe que a capoeira durante muito tempo foi proibida e os capoeiras eram perseguidos, né, pelos policiais enfim, durante muito tempo não foi aceito no nosso país, né? O que você pode comentar sobre isso? Então, como você falou da capoeira enquanto elemento de resistência, a capoeira a gente coloca como um dos tripés da resistência cultural no Brasil e permanece até hoje. Ainda ela tem esse valor por conta dessa resistência social e cultural. O único esporte originário no Brasil, diferente de outros esportes, onde a elite é quem traz o esporte para a camada mais pobre da sociedade, na capoeira houve-se o inverso. A partir de um povo escravizado, a elite passa a praticar a capoeira em si. Há relatos que o próprio Dom Pedro praticava a capoeira, porque ele gostava de lutar nas noites, etc. e tal. Eu confesso que eu gosto bastante de capoeira, mas ainda não consegui praticar, viu? Quem sabe um dia eu vou conseguir. Olha, a capoeira, hoje, ela já tem um outro sentido, né? Mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Inclusive, você vai mostrar os instrumentos e tudo mais. Queria que você comentasse um pouco sobre a importância do mestre Bimba e o mestre Pastinha nessa história da capoeira do nosso país. O mestre Pastinha e o mestre Bimba, assim, entre os mestres de capoeira, eles são os que mais se destacaram na sociedade. Tem outros mestres tão importantes quanto os dois. A partir da mídia, o mestre Pastinha tinha uma grande influência, era grande amigo também do Jorge Amado. Alguns pesquisadores determinam essa influência do Jorge Amado ou se tornou uma vitrine para o Pastinha também. Lógico, não tira-se o mérito dele ter o grande conhecimento na capoeira Angola. Os dois, Pastinha e Bimba, praticavam a capoeira de Angola, que é a capoeira que a gente considera capoeira matriz, capoeira mãe, capoeira mais antiga, que vem dos descendentes de Angola mesmo, do país da África, para o Brasil, e passam a praticá-la. A partir de determinado período na Bahia, o mestre Pastinha passa a reger as rodas de capoeira na rua, porque até então a capoeira não era jogada em academias, clubes, como se vê hoje nas grandes cidades. Era praticada em praças, nas praias, nos campos e por diante. A capoeira então era muito marginalizada. A partir de um tempo, o mestre Bimba ele entende que a capoeira é muito fragilizada perante outras lutas que passam a chegar de outros países, como Japão, China, etc. e tal. Então ele começa a metodologizar a capoeira, ele cria um método para se ensinar a capoeira, torná-la, segundo a sua visão, mais resistente, movimentos de imobilizações, etc. E a partir daí ele cria o método da capoeira regional, que não chamava-se capoeira, chamava luta regional baiana, e se expande para o Brasil, para o mundo. Hoje a capoeira é jogada em vários países do mundo. Então, a diferença entre a capoeira de Angola, ainda há essa diferença entre a capoeira de Angola e a capoeira regional? E que outros tipos de capoeira existem? Eu considero duas formas de jogar capoeira. Capoeira é única. Há dois estilos de capoeira, Angola e regional. A capoeira Angola, ela é uma capoeira, a gente considera mais primitiva. Os seus movimentos, eles se dão mais rasteiros, de um plano médio para baixo. Vou falar, seria esse plano da cintura para baixo, você jogando a capoeira mais agachado. Os movimentos não são tão lentos como se imagina,
mas ele procura resgatar também a questão cultural, falar da música, da tradição, da escravidão, como os descendentes africanos no Brasil fizeram para sair dessa ramificação escravista aqui nas Américas. A capoeira regional, ela tende a levar para o lado esportivo, o confronto direto, ela é criada uma forma de se competir para se valorizar o esporte. Então ela passa a ter a roupa branca, a graduação. A capoeira Angola não tem sistema de graduação. Como dizia o Pastinha, é o tempo que te faz mestre. Quando a sociedade te reconhecer como mestre, você será um mestre. A capoeira regional não. A partir de um determinado tempo, você é considerado aluno, professor, contramestre, mestre, e assim você vai evoluindo na capoeira. Hoje, a capoeira, ela tem... Vamos ver aqui nessa tela, para vocês acompanharem comigo. Esse conceito de manifestação cultural brasileira que mistura arte marcial, dança, esporte e música. Ela é um pouquinho dessas coisas, dessa mistura. Mas ela é mais considerada arte marcial, mais dança, mais esporte, ou realmente é um pouco de tudo isso? A capoeira é um pouco de tudo isso. O que acontece é quando a gente joga capoeira, por exemplo, a capoeira Angola, ela aproxima você das tradições. A capoeira regional, que se encontra nas grandes cidades, ela aproxima você do esporte e afasta você da origem. Então, normalmente o capoeirista ele vai para a capoeira regional para competir, pela questão de incentivo fiscal, etc. e tal. Quando ele se sente já num grau de treinamento bem avançado, a grande maioria volta para a capoeira Angola, ou ele considera a capoeira como um único elemento. Há alguns pesquisadores, só voltando aqui na capoeira, que hoje colocam até uma capoeira chamada de contemporânea. Não há nenhum movimento novo na capoeira que possa ser considerado contemporâneo. O que há é uma forma de se jogar capoeira que se mistura Angola e regional e diz-se que é a capoeira contemporânea. Eu não defendo essa ramificação. Mas a capoeira também ela traz a tradição, quando eu falo da capoeira Angola, a regional também mantém um pouco disso, ela traz consigo o maculelê, o samba de roda, a puxada de rede, que são algumas tradições que ainda estão vivas por conta dos capoeiristas, que fazem isso nas suas aulas de capoeira. Como a gente comentou aqui no início da nossa conversa, no final acho que do século XIX, ela tinha também esse sentido de resistência do povo negro, né? Da população negra que era escravizada. E aí é bacana porque sempre, ou a gente escuta, né, dizer que os negros não tinham resistência, não havia resistência negra. Havia sim, de diversas maneiras. Os quilombos são um exemplo disso e a capoeira também é um exemplo disso. A gente pode pensar que era um jeito deles se defenderem e demonstrar que, né, estavam sendo resistentes àquela questão da escravidão. E hoje ela permanece no nosso país. Ela foi proibida, depois foi liberada, hoje está nas academias, a gente vê roda de capoeira em vários lugares, né? O que é muito, muito legal. E em 2008 ela foi cadastrada, né, pelo IFAM como patrimônio, como bem imaterial brasileiro, né? Isso é muito legal, né, Diolino? É uma conquista, né? Sim, por conta disso, a capoeira hoje ela é pesquisada no mundo todo. Inclusive, assim, a minha dissertação de mestrado foi em cima da capoeira, enquanto de suas ramificações religiosas, etc., a partir de incentivos do governo federal também, que é o incentivo do CAPES, etc. e tal. Então, para quem estuda, para quem pratica capoeira, hoje ele vê também uma perspectiva de se tornar um capoeirista e usar isso como uma fonte de renda. A capoeira, enquanto resistência cultural, ela permanece ainda com seus tentáculos, suas ramificações, na oralidade. A música ainda faz o seu protesto, ela ainda fala da situação política, da situação cultural do país, da segregação que joga as pessoas para a periferia. A capoeira, em determinados centros, eu digo centros de convivência, onde tem uma apresentação, dependendo do lugar, fala, a capoeira pode ser jogada lá fora, lá na rua, para chamar o público. Outras pessoas colocam a capoeira lá na rua e traz para o palco para mostrar o seu valor. E é esse o valor que a gente tenta trazer para a capoeira enquanto praticante. Como que a gente pode definir? Eu entendo que a capoeira tem uma filosofia, tem todo um universo que envolve esse mundo da capoeira, né? O que é para você ser um capoeira? Ser capoeira é viver a cultura, como eu costumo falar. Você não consegue praticar uma arte, um esporte, você não vivenciá-la. O que é vivenciar a capoeira? Viver a capoeira.
é você conhecer a origem dos instrumentos, é você se comportar como tal. A minha roupa, eu estou de branco e tal, dependendo do lugar que você for, as pessoas vão se vestir de branco, ou preto e amarelo, por conta das tradições. Isso é viver a capoeira, vivenciar a capoeira. Esses trejeitos podem aparecer na vestimenta, no corte de cabelo, na falta de cabelo, numa pintura no rosto, que já vem da nossa ancestralidade enquanto indígena, ou brasileiro ou africano, as nossas descendências. Então, vivenciar isso é ser um capoeirista, é acordar, é cantar, é trazer a tradição da capoeira, não só na roda de capoeira, mas no seu comportamento, é mostrar para o outro que a amizade é maior do que a força. Quando você for jogar capoeira, você precisa de um adversário, de um parceiro para você jogar. Essa conquista é que se dá a filosofia da capoeira. Eu vou jogar com o outro, raramente contra o outro, a não ser que uma situação me obrigue a isso. E raramente você vai fazer porque a esquiva da capoeira, a negaça que a gente chama, que é o molejo da capoeira, que vem dos negros, negaciar seria sambar, gingar, isso me faz viver essa cultura. O comportamento do capoeirista, quando ele se move na sociedade, é diferente. Ele anda sambando, é próprio do brasileiro, mas ele anda gingando na rua, então isso é muito importante para se identificar um capoeirista. O Pastinha falava, ele costumava fazer o contrário em época de proibição, ele falava assim, olha, quando vocês andarem, não andem com a calça com a boca muito apertada, não andem gingando na rua, que vocês vão ser identificados como capoeirista. E por isso a capoeira tem muitos apelidos ainda. Por conta dessa proibição, o capoeirista ele tinha um nome na capoeira e um nome artístico em si. O nome dele e o nome artístico seria o nome do capoeirista. Mestre Bimba é nome artístico. Mestre Pastinha, nome artístico também. E você é um mestre, né? O que é ser um mestre mesmo de capoeira? E eu já vi você jogando capoeira, às vezes você tá de chapéu também, né? Tem algum significado desse chapéu? Sim, o chapéu me aproxima da minha ancestralidade. Eu sou nordestino, então sou no Piauí, culturalmente usa chapéu pelo sol, etc e tal. E tem a ver também, o chapéu entra na capoeira já no Rio de Janeiro por conta da mistura com os europeus também. Existe uma linguagem na capoeira que diz assim, as músicas, se você... Uma cantiga diz o seguinte, quem não pode com mandinga não carrega patuá. As pessoas às vezes levam isso para o lado religioso, não é, mandinga é uma tribo. De onde os negros vinham para o Brasil, nesse porto de Mandinga. Aqui no Brasil os negros usavam um chapeuzinho, uma carapinha por conta da sua religião, e logo que e eles já eram alfabetizados, a partir daí as pessoas que não eram alfabetizadas queriam levar vantagem, e logo se confrontavam com essas pessoas. Então a partir dessas tradições antigas, dos mandingas, dos europeus que usavam chapéu no Rio de Janeiro, a gente traz essa tradição até hoje, alguns da Itália também, os gôndolas, etc e tal, e ficou no século XVIII, XIX no Rio, se usa o terno branco, a calça branca e uma camisa listrada e o chapéu branco, um chapéu Panamá que a gente chama, e virou uma questão cultural, mais no Rio de Janeiro e São Paulo. Na Bahia já usa um tipo de chapéuzinho mais para o muçulmano. Eu quero saber um pouco agora sobre os instrumentos e sobre a música, o ritmo, um pouco mais sobre esse mundo, esse universo da capoeira. Então, eu gostaria que você mostrasse pra gente, eu sei que você trouxe alguns instrumentos, e contasse um pouco dessa história dos instrumentos e o envolvimento deles neste universo da capoeira. Vamos ver já já. Sabe o nome desse instrumento aqui, ó? Sabe? Vou te contar. Cachixi. E aqui nós temos outros instrumentos que o Diolino vai te mostrar um pouquinho agora de cada um. Vamos ver? Na capoeira, nós temos 3 berimbaus. Se for capoeira Angola, se toca berimbau médio, berimbau grave e o berimbau agudo. É que eu vou estar mostrando para vocês. Esse é o médio. O médio ele vai fazer o som básico da capoeira. Eu vou tocar a capoeira Angola
E os outros dois instrumentos vão fazer o som inverso. Então, esse seria o berimbau médio. O berimbau viola, ele é utilizado na capoeira Angola e na capoeira regional. Eu vou falar da capoeira Angola, mas antes eu vou mostrar a capoeira regional, porque o mestre Bino utilizava um berimbau e 2 pandeiros, que eu vou apresentar para vocês logo logo. Ó. Então o toque da capoeira regional seria esse toque. Ele é tocado com acompanhamento de 2 pandeiros e é o som do cachixi. Na Angola, esse berimbau faz o som em oposição àquele. Ele vai fazer um som mais agudo, enquanto aquele faz um som médio. O próprio nome já diz. Na capoeira Angola, o outro berimbau que comanda o jogo, normalmente o mestre mais experiente vai estar tocando, esse berimbau chama de berra-boi. Ele faz um som mais grave. Eu comecei tocando Angola, eu vou fazer ela dobrando Angola e vou tocar o som pro São Bento Pequeno de Angola. Vou ficar fazendo variações, brincando com o meu instrumento enquanto eu vou estar cantando. Por exemplo, capoeira brasileira, venha comigo jogar. Licença ao pai, beijo na mãe, venha vadiar. Esse é o som do berimbau. Agora, o pandeiro vai acompanhar os instrumentos. Então, Angola, essa batida você vai estar utilizando. Se for regional, ou essa batida. Também o capoeirista utiliza para fazer o que? O samba de roda. O agogô é utilizado na capoeira Angola também. Essa marcação depende do ritmo. Ou regional. As 3 batidas. E eu trouxe aqui uma miniatura do atabaque. Na verdade é um djembe que a gente utiliza quando vai fazer alguma apresentação, porque o atabaque é um pouco mais pesado, mas o desenho do atabaque é esse mesmo aqui também, é cruzado de corda, tá? O som dele na capoeira, essa batida. Angola. Angola, ladainha. Regional. Samba de roda. Maculelê. Puxada de rede. E é isso, os instrumentos da capoeira. Tocamos dessa forma. Muito bom. A gente acho que ficaria mais um tempo aqui ouvindo um pouquinho desses instrumentos. Mas, infelizmente, a gente vai ter que terminar. E eu quero dizer para você, cultura envolve identidade, raízes, relacionamento humano, práticas, criatividades, tudo isso tem a ver com a questão cultural. E a capoeira hoje, como eu disse para vocês, ela é um patrimônio, né? É um bem imaterial, né? Que a gente tem um bem brasileiro, um bem material do Brasil. Então ela é minha, ela é sua, ela foi cadastrada para ser preservada, né? E vamos tomar posse disso porque é nosso também. Então a gente pesquisar e a gente conhecer mais sobre a capoeira nos identifica e nos faz saber mais de quem eu sou como pessoa brasileira. Quero agradecer muito ao Diolino por dedicar esse espaço, esse tempo aqui pra gente. A gente vai continuar conversando sobre isso no fórum, vai ter um material bem bacana para vocês continuarem pesquisando. E passo a palavra para o Diolino para uma palavra final. Eu que agradeço o convite, professora Cláudia, a instituição metodista, por confiar no que a gente está falando também. Tá? Espero que vocês gostem, aproveitem, pesquisem bastante. E alguma dúvida que eu possa responder, por favor, entre em contato. A Cláudia responderá depois para vocês. Obrigado. Até a próxima, gente.
Se for mandinga vai tirar. Pimenta malaqueira, for mandinga vai tirar. Bote da cobra coral, eu compadre, o veneno é pra matar. Minhazinha foi embora, não vem mais me ver jogar. Na casa grande de senhor, no terreiro de Sinhá, e o sorriso de Sinhá, quando se vê, arrepiar faz doer. Em dentro, em malícia, machucar sem bater. Em dentro, em malícia, machucar sem bater. Terreiro de regional, Angola e uma não pode faltar. Tem coragem, malícia e mandinga, se for mestre vem jogar. Tem coragem, malícia e mandinga, se for mestre vem jogar. E o sorriso de Sinhá, quando se vê, arrepia e faz doer. Em dentro, em malícia, machucar sem bater. Em dentro, em malícia, machucar sem bater. Terreiro de regional, Angola e Una não pode faltar. Sem coragem, malícia e mandinga, se for mestre vem jogar. Sem coragem, malícia e mandinga, se for mestre vem jogar. Sem coragem, malícia e mandinga, e pensa pra jogar. Sem coragem, malícia e mandinga, e benze pra jogar.